fizeram profissionalmente melhor e pessoalmente melhor, com algumas revelações muito pessoais, inclusive, que eu estou fazendo em prol da classe de médicos veterinários. Então eu vou falar coisas da minha vida particular, inclusive, de coisas que aconteceram e que me transformaram na pessoa que eu sou hoje, longe da perfeição, mas ainda em busca de ser um pouquinho melhor a cada dia, na constância, na barriga de tanquinho, no esforço de ir lá, sentar a bunda no tapetinho, fazer abdominal, reconhecendo os próprios erros, tentando melhorar como colega, como profissional, enfim. Então eu espero que vocês gostem da live de hoje, o assunto é super legal, eu preparei 4 casos que me marcaram, obviamente que não foram os únicos, né? Eu já tenho bastante tempo de formado, mas foram 4 casos que me marcaram e que depois de eu refletir, meditar e orar sobre quais casos eu coloco que possam ajudar as pessoas que vão escutar essa live, foram esses que me vieram ao coração. Aprender a refinar o processo intuitivo e refinar o processo de sensibilidade. Ainda hoje eu gravei um vídeo, coloquei no meu feed no Instagram, se você não viu, dá uma passadinha lá depois para ver. Um vídeo muito legal onde eu falo exatamente isso, a gente toma decisões a todo instante e não adianta a gente querer tomar decisões apenas técnicas. O cérebro faz isso com a gente tenta buscar informações técnicas e daí ponderar o que vale a pena, fazer isso ou fazer aquilo. No caso em questão era um labrador que tinha corpo estranho, e agora? Chamo o endoscopista para tentar tirar ou mando direto para a cirurgia? Tem toda uma questão a ser aí pensada e ponderada, mas o que o cérebro tenta fazer? Buscar o máximo de informação técnica possível, com histórico, anamnese, exame físico e etc, para a gente poder tomar a decisão. Só que a vida não acontece como um joguinho Tetris que você vai encaixando os bloquinhos ali de forma padronizada, mas o cérebro faz isso com a gente. Por quê? Porque aumenta a probabilidade da gente acertar. E quando a gente acerta, o cérebro nos premia. Existe um sistema de recompensa chamado dopamina. Cada vez que a gente acerta alguma coisa, a gente tem uma inundação de dopamina, que é o neurotransmissor cerebral, que nos deixa naquela motivação, nos deixa energizados. A gente fica se achando todo poderoso e achando que todas as próximas vezes vão dar certo também, desde que elas sejam assim, quadradinhas, engessadas. Mas a gente sabe que não é assim. Você atende 2 animais com o mesmo quadro clínico. Se você faz o mesmo protocolo, cada um responde de um jeito, porque tem uma série de incongruências, uma série de coisas que nos acontecem que a gente não consegue prever, premeditar. É simplesmente de forma aleatória. E aí é que o bicho pega, então a gente precisa aprender a refinar o nosso processo intuitivo, isso já é científico, não é mais empírico. Eu tomo decisão intuitiva, eu sou místico, eu sei... Não, todo mundo pode e deve usar a intuição, o processo de sentir o cliente, sentir o animal, sentir o ambiente, a necessidade do tutor. E a gente vai falar desses casos clínicos. A propósito, esse caso clínico que eu estou mencionando não faz parte da nossa live. Eu só estou comentando que tem um vídeo sobre isso no meu feed. Se você puder passar lá e comentar, é bem legal porque a gente vai começando a entender por que alguns profissionais conseguem ter mais sucesso do que outros. Porque não é só encher o hardware com informações técnicas, de informações pesadas, porque a vida não acontece de forma premeditada, padronizada. Então tudo depende da gente sentir um pouco as coisas. Aliás, todas as nossas decisões são embasadas nas nossas emoções antes do processo racional. Quanto mais afiado a gente está com isso, mais fácil a gente ter relacionamentos duradouros, sucesso profissional, inclusive sucesso financeiro. Vamos lá. Então, sem mais delongas, já anunciei o sorteio para quem chegou um pouco atrasado. Fiquem até o final, porque vamos sortear uma inscrição para o CBA Web Experience. E vamos começar então o nosso assunto. Primeiro caso de hoje é um cachorrinho que não está mais entre nós, chamado... Eu não vou falar o nome dele, tá? Porque eu vou dar outras informações, eu não quero expor as pessoas nem as coisas. Mas é um animal, um maltês de 14 anos de idade que tinha insuficiência cardíaca congestiva por doença valvar crônica de mitral e de tricúspide. Quando eu comecei a tratar esse paciente, ele estava no estágio C da doença valvar crônica. Para recordar um pouquinho, para relembrar a cardiologia com vocês, estágio A, o paciente que simplesmente nasce de uma raça premeditada a desenvolver doença valvar crônica. Ele não tem nada, ele simplesmente nasceu um poodle, ele já é classe A da doença valvar crônica. Quando ele desenvolve a doença, que obviamente inicialmente não tem sintoma, ele já está na classe B. Então você está escutando o bichinho lá,
auscultou um sopro, mas ele não tosse, não fica roxo, não desmaia, não fica cansado, não tem sintoma nenhum. E ele é classe B. A classe B é subdividida em B1 e B2. Classe B1, ele tem a doença, ele não tem sintoma, mas ele não tem cardiomegalia. Portanto, para você subestadiar em B1 e B2, você precisa de exame de imagem, raio-x e eco. Então, ele não tem cardiomegalia, é classe B1. Quando ele passa a ter cardiomegalia, mesmo sem sintoma, ele é classe B2. Classe C é quando ele desenvolve algum dos sintomas da insuficiência cardíaca. Tosse, cansaço, língua roxa, desmaio ou qualquer outro sintoma, dispneia, etc. Aí ele evoluiu para a classe C. Na classe D é quando ele já é refratário ao tratamento. É o paciente que era classe C, você já estava tratando, mesmo com o tratamento, depois de um tempo a doença deu um estalo, evoluiu e ele voltou a ter tosse, cansaço, desmaio, cianose, enfim. Então ele evoluiu para a classe D. Esse paciente, esse maltês de 14 anos que eu atendi, numa cidade que eu adoro, chamado Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil, cujo slogan é acima de tudo Campos do Jordão. Eu tenho uma amiga queridíssima que atende lá, que me chama sempre. Aliás, sábado eu fui atender lá. Sábado não, no final da semana. Enfim, aí eu fui atender na clínica dela, conheci a cliente, comecei a tratar, peguei na classe C, coloquei inseri os tratamentos, o protocolo de tratamento para a classe C, que inclui pimobendan, furosemida, espironolactona, inibidor de ECA. Ele continuou indo bem, de repente evoluiu, ele voltou a ter sintoma, ele passou para a classe D refratário e começou a fazer alguns episódios de edema pulmonar recorrente, inclusive com hipertensão pulmonar, até porque animais que vivem em Campos do Jordão, eles têm uma menor oxigenação, então compensatoriamente eles desenvolvem aumento de hematócrito para poder compensar esse quadro, fica com o sangue mais viscoso, sobrecarrega mais o coração, enfim, tem todo um charme extra no tratamento que a gente tem que prestar atenção. Enfim, daí eu comecei a tratar esse paciente e a tutora muito esclarecida, com curso superior, é psicóloga, uma mulher muito educada e etc. Ela e o marido que levavam e eu estava tratando o paciente até que um dia, já refratário ao tratamento, ele chegou para mim, eu fui lá atender, estava com edema agudo de pulmão. E não era a primeira vez que estava com edema agudo de pulmão. Eu já tinha avisado que o caso era grave, que é o quadro progressivo, que embora a gente estivesse tratando, a tendência seria progredir mesmo, que ela tinha que ficar de olho nos sintomas e toda aquela conversa que vocês conhecem do paciente crônico, cardiopata. Enfim, e aí a gente, na hora de atender, isso foi mais ou menos quando? 2010, já faz tempo, pra vocês verem como esse quadro me marcou. Eu falei para ela, dona fulana, ele descompensou, é um quadro de edema agudo, ele chegou com ortopneia, com distrição respiratória, chegou já com a boquinha respirando ofegante, naquele quadro que tinha que fazer uma intervenção imediata. Só que naquele momento, aquela clínica que eu vou atender até hoje não tinha tanta estrutura quanto tem hoje. Depois houve um monte de investimento na clínica, hoje não é mais assim, mas a gente está falando de 10 anos atrás, onde não tinha tanta estrutura. E para atender aquele paciente naquele momento, a gente precisava mandar para um outro lugar que fosse maior, que tivesse mais apetrechos tecnológicos e tudo mais, porque o paciente ia ter que ficar internado, a clínica não era 24 horas e tal. E como era um quadro crônico que eu atendia já diversas vezes, a própria tutora, esse animal, então a gente tem uma tendência de tratar daquela forma como se o tutor tivesse já esperando uma notícia ruim, e como pra gente é uma notícia corriqueira, quem atende cardiologia está sempre pegando pacientes compensados, assim como quem atende dermato, igual a Dani que está aqui, está sempre pegando paciente crônico, quem atende nefro, quem atende neuro, emergência, enfim, você está mais ou menos, faz parte do seu dia a dia. E eu falei para ela, vai precisar encaminhar para um outro lugar. Conversei com a Melina, que é essa minha amiga dona da clínica em Campos do Jordão. Ela falou, não, vamos indicar, tem que estabilizar, e não dá. E eu fui meio de rápido e direto ao ponto para ela. Falei, olha, a indicação é essa aqui, já estou fazendo então um termo de indicação para você chegar lá, eles já vão entrar em contato comigo para eu passar as orientações do que tem que ser feito.
Ela respondeu assim para mim, tá bom, doutor, eu vou pensar. Daí eu falei, não, a senhora não está entendendo, não tem como pensar, tem que ser muito rápido, é uma condição que tem que levar para lá e tem que levar para lá. E continuei fazendo a prescrição. E ela pegou e respondeu para mim, tá bom, doutor, eu vou pensar. Aí eu falei, não, a senhora não está entendendo. Aí eu aumentei um pouco o tom, não o tom de voz, eu não gritei, mas eu aumentei o tom incisivo de dizer. Eu lembro até hoje a expressão que eu usei para ela, chamei ela pelo nome e falei, dona fulano, é uma condição sim ou sim. Não tem escolha. Tem que pegar e tem que levar agora, porque na minha concepção eu estava fazendo de forma técnica o que tinha que ser feito, indicando para um lugar que tinha mais estrutura para atender um animal descompensado cronicamente numa classe D já refratária ao tratamento e que talvez fosse ficar internado por alguns dias para conseguir sair daquele quadro, se ele conseguisse sair daquele quadro. Talvez ele não conseguisse sair daquele quadro. Eu não dei nenhuma certeza para ela, obviamente, porque quem está na rotina no mercado de trabalho sabe como as coisas funcionam. Pois bem, o que aconteceu? A mulher respondeu para mim, eu vou pensar. E aí aquilo soou para mim como se tivesse sido uma ameaça à minha autoridade técnica, que na época estava começando a crescer Brasil afora. Eu já estava ficando bastante conhecido porque eu já estava dando aula no Brasil inteiro, praticamente todos os finais de semana, em diversos cursos de pós-graduação, de aprimoramento, nos maiores congressos e etc. E naquele momento eu sou obrigado a confessar para vocês a minha meia-culpa, obviamente não sem dor, não sem pesar, mas de uma forma que, tentando exercer a minha coerência e humildade, quando eu digo que buscar se desenvolver profissionalmente envolve você também ser uma pessoa melhor, e para ser uma pessoa melhor o primeiro passo é você admitir as suas fraquezas, os seus calos, por quê? Porque só quando a gente admite aquilo que a gente tem que tomar mais cuidado, aquilo que a gente faz errado, é que a gente tem possibilidade de melhorar um pouquinho a cada dia nesses aspectos. Então eu estou admitindo que eu me senti ameaçado do ponto de vista do meu ego, da minha honra, da minha autoridade de ser conhecido e de saber tecnicamente o que eu estava falando e etc. E daí eu aumentei o tom da conversa de novo, não gritando, não o tom de voz, mas o tom de ser incisivo. Não, mas a senhora tem que ir agora. Por quê? Porque aquilo soou no meu cérebro como uma ameaça. Como é que funcionam as ameaças? Da mesma forma que funcionavam há 70 mil anos nas savanas africanas. E eu sempre falo isso porque quando a gente entende o porquê da neurobiologia, por que a gente reage dessa forma, existe uma programação genética para isso. Isso nos ajuda, inclusive, a entender que a gente não é má pessoa. Mesmo quando a gente toma decisões equivocadas e quando a gente erra, depois que as coisas acabaram, e que a gente tem condição de parar e ponderar naquele aspecto e ver o que podia ter sido diferente, você consegue entender, cara, não é traço de caráter, não é traço de personalidade somente. É uma programação genética, é um ponto que eu tenho que observar e tenho que melhorar. Ao que no desenvolvimento pessoal é chamado de anacoluto, que é uma figura de linguagem que a gente usa quando a gente quer se referir. Quando você começa a falar uma frase e de repente a frase muda completamente. Eu, quando chego em casa, ela me abraça. Quer dizer, uma frase completamente trocada. É um anacoluto, uma figura de linguagem. Lembra da metáfora, da hipérbole, etc., da parábola, enfim, de todas as figuras de linguagem? O anacoluto é isso. E anacoluto no desenvolvimento pessoal é justamente você abraçar os seus opostos. Existe o calezo bonzinho, que trata bem todo mundo, que está super disposto, quando ele está com as suas necessidades satisfeitas, nas suas escalas de necessidade. E existe o calezo que está puto, que está bravo, que se sente ameaçado. O calezo que não é tão legal, que não é tão gentil, que não é tão bacana. E existe. E se eu não admito que existe, a coisa começa a ficar muito pesada, porque primeiro que eu não tenho condição de melhorar esse traço que eu tenho que observar em mim, para me tornar uma pessoa melhor, porque a regra é simples e clara. Se você está vivo, você precisa melhorar alguma coisa. E se você está vivo, você tem oportunidade de melhorar em alguma coisa. Melhorar com teu filho, melhorar com teu cônjuge, melhorar com teu cliente. Não adianta você pensar só do ponto de vista financeiro e ganhar dinheiro com a sua profissão. Você está prestando um serviço para outras pessoas que têm necessidades diferentes das suas,
que são outros seres humanos, que vêm de outras crenças, que vêm de outros lugares, que acreditam em outras coisas, que estão angustiados, ansiosos, porque estão colocando o animal de estimação deles, que é considerado um filho, nas suas mãos para que você atenda. Portanto, ele está colocando o que ele tem de mais precioso sob a sua confiança. E aí não adianta você se encher de informação técnica e não ter essa sensibilidade de entender que nesse momento o tutor não está tão bem. Ele está inseguro, ele está se sentindo de algum outro jeito, como é o caso dessa cliente em questão, dona desse maltês que eu estou relatando para vocês. Então naquele momento sim, eu não fui a melhor pessoa do mundo, eu não consegui fazer uma leitura pessoal daquela cliente, eu não consegui fazer uma leitura do perfil comportamental dela, até porque eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, estudando inteligência emocional, estudando desenvolvimento pessoal, estudando traços de comportamentos das pessoas, eu não tinha nada disso. E é justamente por isso que eu insisto em dizer que o nosso background de vida não nos dá satisfatoriamente alguma coisa que nos consiga levar ao sucesso, porque todos nós temos os pontos ruins. Tem sempre você cheirosinho, cheirosinha, bonitinha, saindo do banho, de dente escovado, fez gargarejo com antisséptico, etc. E existe você que acabou de acordar com o bafo cheio de remela, sujo, fedido, depois do jogo de futebol, depois da academia. Quer dizer, tem as suas qualidades e os seus defeitos. E para que a gente alcance o sucesso é uma questão muito relativa e muito grande. Você precisa pensar do ponto de vista de equilíbrio, que o ser humano é corpo, alma e espírito. Portanto, você só vai conseguir melhorar e perceber que você melhorou como pessoa se você trabalhar de forma equilibrada. Quantos profissionais a gente sabe que se enchem de conhecimento técnico, aparecem como palestrantes, como professores e são extremamente conceituados tecnicamente, mas são pessoas horríveis, antiéticas, que falam mal dos outros, que maltratam os outros, que fazem os outros se sentir inferiores porque não tem o título que ele tem, porque não tem a experiência que ele tem, porque não ganha quanto ele ganha. Que adianta? Nada, niente, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, virou tudo merda embaixo da terra. Então eu quero trazer para vocês exatamente casos em que eu errei para que você possa aprender com o meu erro e possa despertar em você uma chave, um desejo de se tornar um ser humano melhor, porque é isso que vai trazer uma classe de médicos veterinários com mais reconhecimento, mais valorização financeira, inclusive, desde que haja coleguismo, desde que haja ética, desde que haja ajuda mútua. E uma classe só consegue crescer, só consegue evoluir se a gente tiver coragem de falar: eu errei aqui, cara, eu fiz merda, ó, aprenda com o meu erro, não faça como eu. Naquele momento eu não fiz a leitura daquela cliente, das angústias que ela estava sentindo, da necessidade que ela estava sentindo. Eu digo mais, eu cheguei a ficar inflado, cheio de ego, com a vaidade, a flor da pele, porque eu sabia dar aquele diagnóstico, eu sabia colocar no tratamento mais moderno que existia, que muitas pessoas não sabiam. Então aquilo me encheu minha porra da minha vaidade, do meu ego. Só que eu não olhei para outra pessoa como uma outra pessoa angustiada porque estava prestes a perder o cachorro dela. Detalhe, casada e sem filhos. Então, por aí você entenda que só o nosso background de vida não adianta. A gente tem que estudar, tem que aprender, tentar melhorar nesses aspectos. E aí, vou contar para vocês que, curiosamente, essa tutora continuou passando comigo como veterinário, porque houve a intervenção da Melina, minha amiga que é veterinária, dona da clínica, que botou lá um jogo de cintura, um pano quente, mostrou para ela que tecnicamente eu tinha razão, que estava certo, que eu estava indicando, que etc. Que ela estava inclusive falando contra a própria clínica dela, que ela aceitava, que precisava mesmo indicar, enfim, fez todo um pano quente lá. E aí a tutora de fato admitiu que tecnicamente eu estava certo. Eu continuei tratando de um outro animal dela, que eu tratei por mais 10 anos, dos 9 aos 19 anos. Um outro maltês também com o mesmo quadro clínico, insuficiência cardíaca por doença valvar crônica de mitral, tricúspide, hipertensão pulmonar, enfim, com todos os quadros de descompensação que eu fiquei ali tratando e cuidando e etc. Regularmente. O marido dela levava o paciente para mim, porque daí entra a questão. Ela continuou confiando em mim tecnicamente, mas ela levou 8 anos
para ir de novo numa consulta com o marido para me encontrar. E diversas pessoas vinham me falar, a dona fulana, dona do cachorrinho que você atendeu, que se atende, do outro cachorrinho que você atende até hoje, fala muito bem de você, fala que o cachorro está vivo até hoje, graças à sua competência técnica, mas ela não quer mais encontrar com você. Cara, isso dói, bicho, isso é foda, porque embora você fique contente que ela te reconheça tecnicamente, aquilo marcou na cabeça dela. Obviamente o cérebro límbico dela associou aquele momento de dor com aquele momento de um profissional que foi um pouco mais áspero no tratamento com ela. Isso dói, isso não é legal, não é orgulho para ninguém. Ela chegou a mandar a irmã dela uma vez, e quando ela mandou a irmã dela, eu tive a oportunidade de mandar um pedido de desculpas, de perdão para ela. Eu também não sou flor que se cheire, mas eu também busco melhorar a cada dia. Me lembro até hoje, falei, fala para dona fulana que eu peço desculpa para ela, pede para ela vir aqui, eu quero encontrar com ela, quero ter a oportunidade de pedir desculpa pessoalmente. Agora, recentemente, está fazendo mais ou menos uns 6 meses, ela foi, e eu tive condição de dar um abraço nela. Ela brincou comigo, falou, falo de você para todo mundo. Eu falei, eu sei, eu recebo seus recados, que eu sou muito bom tecnicamente, que o cachorrinho viveu o outro cachorrinho viveu mais 10 anos graças à minha competência, mas você não queria me ver nem pintar de ouro na frente. Ela disse, é verdade, porque ela tem também a boca solta, então ela fala o que vem na boca, graças a Deus, é melhor gente assim. E eu voltei então a ter uma relação um pouco mais próxima com ela. Eu atendo agora o terceiro animal deles, que vão lá regularmente para avaliação pré-cirúrgica e etc. Então eu queria dividir esse primeiro caso com vocês, para que vocês prestem atenção em como cada cliente é individualmente diferente uns dos outros. São 4 perfis comportamentais. Tem diversos vídeos meus no YouTube, aqui no próprio Instagram, no meu IGTV, falando sobre perfil comportamental, e que essa leitura é fundamental. Essa cliente certamente ela deve ser entre S e C do perfil comportamental DISC, que eu já falei. São pessoas que demoram mais para tomar decisões, não tomam decisões mais arrojadamente. Tá bom, estou pegando o carro e estou levando então para a clínica que o senhor está me indicando. São pessoas que a lógica deles é essa. Precisam de mais dados, precisam conversar com alguém, precisam de um monte de outras coisas para tomar as próprias decisões. Se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, lá para trás, eu teria explodido inclusive financeiramente. Por quê? Porque é isso que traz o retorno financeiro, inclusive. É a técnica aliado ao perfil comportamental. Você saber fazer a leitura do outro ser humano que está na sua frente. Esse é o primeiro caso que eu tinha que dividir com vocês. Deixa eu ver, hoje talvez dê pra gente conversar um pouquinho. Antes de eu ser um bom profissional, seja um bom ser humano. Exatamente, doutora Nara. É isso mesmo. Muitas pessoas comentaram, enfim, e a gente vai aí tentando melhorar, batendo cabeça um pouco, sabendo que a gente tem o lado limpinho, cheirosinho, mas também tem o lado sujinho, fedidinho, e a gente tem que se aceitar. Também não adianta eu olhar para trás agora e ficar me chibatando, eu errei, eu não tenho jeito. Não, não é isso, não é isso. Eu tenho gratidão, inclusive pelos meus erros, porque eles me trouxeram até aqui. De novo, as coisas não são padronizadas, conforme eu disse no início da nossa conversa, não tem padrão. Você está sempre diante de uma outra pessoa que você não sabe o que ela vai responder para você, o que ela vai falar, como é que ela vai reagir, você não sabe como é que está o dia dela. Então não adianta você querer engessar as coisas, você tem que ter flexibilidade. E é aí que a gente começa a melhorar como pessoa. Segundo quadro clínico, Dolly, SRD, 4 anos. Estávamos numa OSH eletiva no interior de São Paulo, já não é Campos do Jordão, é uma outra cidade onde eu atendo, e eu estava auxiliando esta cirurgia. Uma OSH eletiva em que eu estava auxiliando no interior de São Paulo, numa clínica pequena, sem estrutura, menor do que essa ainda que eu mencionei. E eu estou falando de mais ou menos 20 a 22 anos atrás. Então, estou falando de 1996, 1997.
Talvez algum de vocês não tivesse nem nascido. Se tivesse nascido, estava com 2 ou 3 anos, não estava nem pensando em fazer faculdade ainda. Portanto, a primeira coisa que eu quero pedir para você agora, não faça o julgamento do que eu vou contar para você com base na realidade do mercado pet de hoje, porque é completamente diferente. Seria insano você querer fazer o julgamento a partir do que você tem hoje, do que nós temos hoje na nossa realidade. Onde eu quero chegar com isso? Foi uma OSH num consultório pequeno, que não tinha estrutura, anestesia injetável, coisa que hoje, se a gente mencionar nos dias de hoje, seria inaceitável, vamos colocar assim, mas que naquela situação fazia parte da rotina de pelo menos 90% das clínicas do interior, mesmo interior de São Paulo, mesmo regiões próximas a São Paulo, lugar que eu atendo. Estava atendendo e auxiliando essa cirurgia portanto, vai lá, imagina a cena, você está com uma cadelinha de 4 quilos, uma OSH eletiva, onde você quase não tem controle de nada, você não tem controle da anestesia porque é injetável. Injetou, espera lá e fica. Não tinha monitorização, não tinha essa estrutura. Não tem essa facilidade que tem hoje, que você compra um monitor, que você aprende, faz um curso. Não tinha, simplesmente não tinha. Então tinha que trabalhar com o que tinha na época. A própria cirurgia não se tinha tanto controle. Então, OSH eletiva é uma coisa muito de normal, né? De rotina de todo mundo, de macho, de fêmea, enfim. De macho não OSH, obviamente, mas uma castração de macho. Tudo muito ali, sem controle. Onde eu quero chegar com isso? Que aí faça a ideia dos profissionais envolvidos naquele momento, que obviamente você sabe, você tem noção, consciência que você está botando um bicho para dormir, que você vai abrir o abdômen, que você vai pinçar as alças e toda a técnica cirúrgica que vocês conhecem muito bem. Estávamos ali comigo auxiliando e o colega que estava fazendo a cirurgia não é uma pessoa muito calma do ponto de vista de ansiedade. É uma pessoa muito ansiosa, que já muito transparente, que começa a ficar mais tenso um pouquinho, já começa a respirar um pouco mais rápido e tentar ficar focado ali naquele momento para poder fazer as coisas de forma rápida e etc. Então estou pintando o cenário para você entender, onde a gente não tinha quase nenhum controle sobre anestesia e técnica cirúrgica, com um animal pequeno ali, numa cirurgia eletiva, portanto tinha que dar certo, teoricamente, né? É isso que a gente fica internamente, tem que dar certo. E aí o que aconteceu? Ele perdeu um coto e a cadelinha começou a sangrar, parar, e quanto mais sangrava, mais agitado interiormente ele ia ficando para tentar achar o coto e para tentar ali, e eu sem muita autonomia, porque não me dava muita autonomia, nem para ajudar e nem para fazer, até eu entendo, eu era recém-formado, a responsabilidade técnica obviamente era toda dele, a clínica era dele, a responsabilidade financeira era dele, então não é um julgamento isso, é para você entender que ele não me dava autonomia, e eu entendo que ele não me desse tanta autonomia naquele momento, porque eu não tinha experiência. O ponto é que ele começou a procurar ali o coto e não achava, e a cadela sangrando, imagina a cena e você começa a transpirar e ficar nervoso e etc. Eu também não sou uma pessoa muito calma, eu também tenho um nível de ansiedade que eu tenho que controlar. Hoje eu controlo graças a tudo que eu ensino sobre técnicas e ferramentas de inteligência emocional que eu também pratico. Mas naquele momento, de novo, estou falando de 20 e tantos anos atrás, onde nem se tinha esse tipo de conhecimento hoje, que você pode fazer isso, aquilo, aquele outro, de estudos científicos mostrando que se você fizer isso, aquilo, você vai manter sua ansiedade em um nível um pouco mais baixo, melhorar sua produtividade, enfim. E naquele momento, que ele não achava mais o coto e a barriga, o abdômen começando a se encher de sangue, eu chamei para mim, e mesmo sabendo que eu não tinha autonomia, que ele não gostava que eu intervisse, eu chamei para mim. Falei, deixa comigo. A minha mão não é muito pequena, a minha mão é grande. Uma cadelinha de 4 quilos, você imagina o tamanho da incisão. Eu fiz o seguinte, coloquei a minha mão esquerda, com 2 dedos em forma de pinça, peguei. Do jeito que eu enfiei, eu falei, peguei o coto, me dá a pinça. Ele ficou me olhando assim, ele falou, não acredito. Eu falei, me dá a pinça. Aí ele me deu a pinça, eu fui lá, pincei, enxugou o sangue e parou de sangrar. É outra expressão que eu não me esqueço dele falando, escuto até hoje. Graças a Deus, um dos meus trunfos, dos meus pontos fortes é a minha memória. Minha memória é muito boa, graças a Deus. Eu tenho muita facilidade de guardar as coisas. E ele me disse o seguinte, você conseguiu pinçar e parou de sangrar? Ele falou assim, nossa,
Deus está com esse cara. Foi isso que ele falou. Eu não sei fazer a leitura, eu não sei se ele estava sendo irônico, eu não sei se ele acreditava naquilo, ou se ele simplesmente desferiu uma frase, uma expressão de alívio. Nossa, Deus está com esse cara. Eu nunca esqueci essa frase. Por quê? Porque naquele momento de vida pessoal eu estava enfrentando um momento sério de desgaste familiar, de problema familiar. E um dos mais sérios pelos quais eu já passei até hoje, ou já tinha passado. E naquele momento de vida eu estava realmente dobrando o meu joelho em muita oração, em muita meditação e em muito jejum. Vou repetir, naquele momento de vida pessoal que eu passava um problema muito sério de desgaste familiar, eu estava realmente imbuído de muita oração, muita meditação e muito jejum. Então quando ele me disse aquilo, nossa, Deus está com esse cara, porque realmente eu botei a mão lá e achei o coto, não fui eu que achei, eu simplesmente enfiei e deu certo. E aí eu parei para pensar, refletir, por isso que esse caso veio à tona quando eu me propus a conversar sobre 4 casos para que vocês pudessem aprender e crescer profissionalmente e pessoalmente. Você pode enxergar isso sob 2 aspectos. Você pode enxergar isso sob o aspecto espiritual, de dizer assim, realmente se você está rezando muito, orando muito, meditando e jejuando, realmente foi Deus que fez lá para ele, mandou um anjo e as coisas deram certo, até para mexer com a fé do outro profissional que estava lá, que não acreditava tanto e etc. Você pode enxergar dessa forma, tá tudo bem. Ou você pode enxergar de uma outra forma científica. Onde eu quero chegar com isso? Oração, meditação e jejum ajudam no controle emocional. Isso não é mais empírico, isso é científico. Eu cito diversos trabalhos, um deles que eu gosto, que eu vivo citando. Pacientes em leito de UTI dividiram em 2 grupos. Um grupo recebia oração mesmo sem saber, o outro grupo não recebia oração. E aí eles acompanhavam esses pacientes, o desfecho era igual, morria-se do mesmo jeito, no mesmo número. A diferença é que quem recebia a oração mesmo sem saber, tinha menos intercorrência durante o processo de internação na UTI. A analgesia pegava mais fácil, quando precisava passar um catéter tinha menos infecção, menos intercorrência, enfim, passava de forma um pouco mais tranquila, mais suave na nave. O grupo que recebia oração em comparação com o grupo que não recebia oração. Portanto, é científico. Segundo, meditação. Eu falo em quase todas as minhas lives, em todos os meus cursos. Vocês que são Evoveters 3, que já estão aqui nessa live, que aliás eu agradeço demais. A gente começa amanhã o Evovet com 70 inscritos. Graças a Deus está todo mundo começando a perceber essa necessidade, dando valor para esse tipo de coisa. A gente vai falar muito sobre meditação. Por quê? Porque é uma ciência. Meditação é uma ciência, que é a arte de você simplesmente focar o seu pensamento em alguma coisa que você escolhe, que via de regra, na maior parte das vezes, é a sua respiração. Então você foca na inspiração, na expiração, tem diversas técnicas, você pode fazer guiado, sem guiar, você pode fazer com o olho aberto, fechado, você pode acender incenso, pode não acender incenso, do jeito que você quiser. A meditação em si é você botar o foco do seu pensamento em alguma coisa que você escolha, daí você vai perceber que o seu pensamento divagou, aí você acorda, traz o seu pensamento de volta para onde você escolheu, no caso a respiração, daí você percebe de novo que o seu pensamento divagou, ele vai buscar boleto que você tem que pagar, problema que você tem que resolver, briga, cliente, etc. Depois você traz ele de volta para respirar. É isso que é meditar. Então as pessoas falam, eu não consigo meditar. Por quê? Porque meu pensamento divaga muito. Então, mas meditar é justamente isso, perceber que teu pensamento divagou e trazer ele de volta para aquilo que você escolheu colocar a sua atenção. Isso fica num liga e desliga cerebral. De novo, já foi mostrado em ressonância magnética funcional, pessoas meditando dentro do tubo de ressonância. O que acontece? Eles tinham que apertar um botão. Agora eu estou focando na minha respiração. E aí aparecia, obviamente, no cérebro. Vocês sabem que a técnica de ressonância magnética funcional é justamente para mostrar onde tem maior circulação sanguínea no cérebro. Quando você está focando em alguma coisa, aumenta a circulação sanguínea no córtex pré-frontal esquerdo. Aí, quando eles percebiam que o pensamento divagou, eles apertavam outro botão. Isso tudo para os pesquisadores linkar uma coisa com a outra. Ó, puta, meu pensamento divagou. Daí o pesquisador comparava aquele momento e via que o fluxo sanguíneo estava em outro lugar.
Daí ele trazia de volta o pensamento para a respiração, voltava o fluxo sanguíneo no córtex pré-frontal esquerdo. Então esse liga e desliga de sinapse cerebral que joga a sua atenção numa coisa no outro, faz com que exercite o músculo da sua atenção. Eles comparam como se você estivesse malhando um bíceps. Quanto mais você fizer exercício, mais o teu músculo cresce. Quanto mais você ficar nesse liga e desliga de perceber que teu pensamento divagou e traz ele de volta, mais sinapses são evocadas aqui no córtex pré-frontal esquerdo. Como existe a neuroplasticidade, hoje em dia a ciência já mostrou isso, até pouco tempo atrás a gente já estudava na graduação, inclusive, escutando que neurônio não se repõe, quando perdeu, perdeu, etc. A gente sabe que isso é uma bobagem absurda. Sim, neurônio é reposto e a partir da demanda. Então quando você fica focando o seu pensamento, nossa, divagou, traz de volta para a respiração, nossa, divagou, traz de volta para a respiração, você está aumentando a demanda de sinapse no córtex pré-frontal esquerdo. Portanto, à medida que novos neurônios vão sendo formados, maiores vão ficando mais fortes e mais expressivas as sinapses no seu córtex pré-frontal esquerdo. Detalhe, córtex pré-frontal esquerdo é justamente a sua região de controle emocional. É a sua região de digerir as suas emoções. Gerenciamento emocional, é a sua região de evocar emoções positivas, de conseguir levar a vida mais numa boa. Então, de novo, eu vou repetir, voltando para o caso clínico. A Dólia SRD de 4 kg, cirurgia eletiva, OSH, sem controle anestésico, sem controle cirúrgico, etc. Rompeu um coto, começou a sangrar, o colega começou a ficar ansioso, e quanto mais ansioso, menos a probabilidade dele achar o coto. Eu, naquele momento, falei, deixa pra mim, enfiei a mão e consegui. E salvamos a cadela. Salvamos é uma expressão muito arrogante, né? Fizemos ali a intervenção que, no meu caso, por acreditar em Deus, Deus permitiu que fosse feita para poupar a vida dela. Muito bem, ele falou, Deus está com esse cara. E daí eu estou reavivando então o que eu falei com vocês. Naquele momento eu estava num problema pessoal muito grande e estava, de fato, orando muito, meditando muito e jejuando muito. O que o jejum tem a ver? O jejum tem a ver com o controle das suas necessidades, de você ser mais forte e postergar a sua recompensa. Também é estudo científico. Então você pode entender isso sob duas óticas e está tudo bem com qualquer uma delas que você escolher acreditar. Sob a ótica espiritual, realmente ele estava orando muito, Deus ajudou. Ou sob a ótica científica, não, mas ele então deu certo porque estava com um controle emocional maior, ele estava tranquilo, colocou a mão lá, permitiu que ele achasse o coto. Está tudo bem, não tem problema, eu não estou querendo alterar a sua crença, eu estou querendo dizer para você o que aconteceu. E daí aquilo me trouxe uma chave, virou uma chave. Esse, desculpa, é um recurso que eu tenho, certo? De controle emocional. E que eu consegui alcançar graças a um problema grave pelo qual eu estava atravessando. Então, sejamos gratos aos problemas, porque venhamos e convenhamos, quando está tudo fluindo bem, numa nice, numa boa, dinheiro entrando, cliente entrando, todo mundo com saúde, sem pandemia, todo mundo feliz, a gente se acomoda. De novo, faz parte da nossa programação genética. Quando a gente tem um problema, o calo começa a apertar, começa a faltar dinheiro, você começa a trabalhar mais. Começa a dar problema de saúde, daí você faz dieta. Começa a engordar, daí você vai para academia. A gente sempre precisa daquele apertozinho. Então o problema, muitas vezes, que você enfrenta, é meio clichê, mas de novo, é aquele clichê que funciona e que é verdade. O problema é a oportunidade de você aprumar o teu caminho em função dos seus valores. Sabendo quais são os seus valores, o problema ajuda você a te trazer de volta para os seus valores. Foi o que aconteceu comigo naquela ocasião. Vamos lá, terceiro caso clínico, então, caso de uma pacientinha poodle chamada Nina, 14 anos, eu comecei a atender a Nina com 14 anos, de um cliente, casal de São Paulo, com insuficiência cardíaca congestiva por doença valvar crônica de mitral. Eu tinha, de novo, recém-formado, tinha 26 anos, estava começando a trabalhar mais enfaticamente com cardiologia, e aí essa cliente me foi indicada, e ela viu que eu era jovem, já era uma senhora na ocasião, só que intelectualmente muito privilegiada, muito culta a mulher,
E ela começou a confiar em mim porque eu consegui fechar um diagnóstico um pouco mais difícil, endócrino, de nefropatia na cadela, que ela tinha passado por alguns colegas que não tinham resolvido, que não tinham alcançado. E aí eu acabei fechando esse diagnóstico. Ela foi uma daquelas clientes que eu sempre conto que elogiava muito a minha didática. Ela me chamava de senhor na ocasião. Era tão respeitosa a relação que, embora ela fosse muito mais velha que eu, ela tinha idade quase para ser minha mãe. Doutor Calez, o senhor, não sei o quê, o senhor tem uma didática muito boa, puxa, o senhor já pensou em fazer mestrado e etc. E daí foi esse elogio dela, vindo dela especificamente, que me direcionou para o mestrado, porque uma pessoa intelectualmente tão privilegiada e tão culta quanto ela, me elogiando, me deixou, opa, então pode ser que a minha didática seja boa mesmo. Contei esse caso, não com tantos pormenores já algumas vezes, mas foi ela que começou a me trazer à tona. E depois a gente foi aprofundando a relação com o marido dela também, que é uma pessoa sensacional. Enfim, eles chegaram a ir viajar num cruzeiro numa ocasião, pediram para eu ficar lá na casa deles por 8 dias, dormindo lá para cuidar com a cadela, porque ela falou que só ele ganhou um cruzeiro. Ela falou, eu só vou se o Calez vier aqui. Eu era recém-formado, precisando de um dinheirinho a extra, etc. Então eu ia todo dia para lá para ficar com a cadela e ficava disponível pelo celular com a empregada que ajudava e etc, e sempre dando as orientações. Então criou-se uma relação muito próxima de amizade. A gente ficou muito amigos, e óbvio, com respeito e etc, até porque eles eram bem mais velhos do que eu. Mas só que à medida que a cadela foi se deteriorando, quando ela foi ficando um pouco mais degenerada, tanto da cardiopatia quanto da nefropatia, juntou a endocrinopatia, virou poodle, sabe? O poodle mesmo, que a gente usa de exemplo clássico quando a gente quer falar de qualquer coisa. Eu brinco que o poodle é classe A para tudo, para doença valvar crônica, para hemorroida, para fimose, para doença de pele, para neurologia, porque já nasce com propensão a ter tudo e vive até os 20 anos tentando te morder ainda. Mas enfim, nesse momento que ela começou a se deteriorar, obviamente que começou a gerar um estresse muito grande na vida dessa cliente, dessa senhora. Já era uma senhora sem filhos também, tratava a cadela como filho. E ela tinha consciência da relação que ela tinha da cadela como filha, que muitas vezes ela própria desaprovava. Ela me confidenciou algumas vezes que tratava isso em terapia e etc. Enfim, ficamos tão próximos que a gente conversava muito sobre esse tipo de assunto também, inclusive com o marido dela. E aí num determinado dia ela estava muito estressada, porque ela tinha ficado alguns dias, algumas noites sem dormir por conta da piora da cadela, e ela me ligou no final de semana, só que ela não foi clara comigo que ela queria que eu fosse visitar. Ela começou a falar as coisas e esperar que eu assumisse que era para eu ir lá. Só que eu também, pelo respeito que eu tinha, eu não me oferecia. Quer que eu vá aí? Porque parece que está querendo impor uma consulta, enfim, tem né, toda a relação de respeito, cada um tem a sua maneira de agir, só que criou-se um viés de comunicação. E naquele momento, ela se estressou muito, porque ela achou que estivesse sendo clara comigo, que queria que eu fosse visitar. Por outro lado, ela estava constrangida de me pedir para ir lá de novo, acho que terceiro dia consecutivo. E eu não me ofereci porque eu também não queria. Então ficou aquele banzé de comunicação que às vezes acontece e que um interpreta o outro de forma equivocada. Eu sei que ela me deu um esporro no telefone. Ela gritou comigo, ela descompensou e eu fiquei quieto sem falar nada, pelo respeito e admiração, pela amizade, etc. Eu aceitei, falei, você quer que eu vá? Só falei isso. Ela falou, claro que eu quero que você venha. Falei, tá bom, eu tô indo. Desliguei o telefone, peguei meu carro, fui, atendi a cadela, nunca mais se tocou nesse assunto. Por que esse assunto me marcou e me transformou numa pessoa melhor? Porque, de novo, eu pude perceber. Eu tenho o recurso do autocontrole. Eu sou explosivo, sim. Eu sou uma pessoa que gosta das coisas do meu jeito e etc. Mas quando eu quero, eu consigo me controlar. E aí eu parei para pensar, por que eu me controlei? Por que eu não falei para ela? Mas você não me falou, eu não sou obrigado a adivinhar, e etc, etc, como eu já fiz em algumas outras vezes. Talvez pelo meu orgulho, talvez pelo interesse que eu tinha na relação financeira, talvez pelo respeito. É uma dúvida que fica para mim até hoje. E a gente também, de novo, tem que olhar para dentro de si e pensar, eu tenho o recurso. Algumas vezes eu consigo engolir certas coisas. Por que nas outras eu não engulo?
Por que que nos mais próximos a gente tem uma tendência a ser mais grosseiro, a tirar todas as máscaras e tratar da forma como você veio ao mundo? E com outras relações você consegue manter uma certa classe, mesmo que você seja ofendido, mesmo que você seja mal interpretado, mesmo que a relação tenha saído um pouquinho dos trilhos. Eu sei o porquê de mim, queria que você pensasse de você, se acontece isso com você também. Mas a coisa boa, a mensagem desse quadro, eu tenho este recurso. Então se eu consigo controlar, a pergunta do desenvolvimento pessoal, mais especificamente do coaching, aí seria a seguinte: o que você evocou em você que naquele momento você conseguiu controlar e não dar uma resposta maldita, mal falada, uma resposta grosseira? O que você evocou em você que você pode usar em outros momentos para que você tenha o mesmo resultado? É isso. Então, pensem cada um com vocês, com o próprio umbigo, porque desenvolvimento pessoal é muito esforço. Tem que sangrar, você tem que deitar a bundinha no colchonete e fazer abdominal todos os dias. Não adianta esperar só quando a barriga cresce demais. Daí não funciona, daí você não tem resultado. É um pouquinho todo dia. Esse pouquinho todo dia envolve você saber o que você faz, os recursos que você tem para você poder lançar a mão desses recursos. E o quarto quadro clínico, caso clínico que eu quero mencionar com vocês, então, não é especificamente um caso clínico, mas é de uma relação com outro profissional. Pois bem, eu atendo no interior de São Paulo, Jacareí, próximo a São Paulo, 70 quilômetros, Vale do Paraíba mais especificamente. Eu fiquei conhecido aqui no Vale muito antes de ficar conhecido no Brasil, obviamente, porque eu comecei a oferecer o serviço de cardiologia para diversas clínicas, diversos colegas aqui. Depois de 5 ou 6 anos que eu fui buscar mestrado e doutorado, que daí eu comecei a dar palestra, cursos e etc. E daí Brasil afora, daí que eu fiquei conhecido no Brasil inteiro. Mas na minha região eu já era conhecido. E aí tem, obviamente, aquele que gosta de você, aquele que não gosta, aquele que confia, aquele que não confia, aquele que faz a mesma coisa que você, daí começa a ficar um pouco enciumado, porque você está aparecendo mais do que ele. Sempre tem esse tipo de coisa, faz parte da natureza do ser humano. Onde eu quero chegar? Tem uma clínica grande aqui, que é conhecida por trocar muito de plantonistas, porque é uma clínica 24 horas, enfim, tem uma estrutura grande, então obviamente que muita gente quer trabalhar lá, daí começa a trabalhar, não gosta, sai, é coisa normal de todos os lugares. Só que essa clínica nunca tinha me chamado para que eu fosse lá atender cardiologia. Pois bem, e eu também não fazia muita questão de ir atender naquele lugar, porque eu sei que eles têm uma proposta, ou melhor dizendo, eles têm um propósito diferente do meu. Vou repetir, não tem nada de errado com eles, não tem nada de errado comigo, a gente só é diferente, a gente acredita em coisas diferentes, a gente tem propósitos diferentes. Mas aí, num determinado momento, começaram a me chamar e eu aceitei ir. Daí quando eu comecei a aceitar aí, eu comecei a atender e a coisa começou a girar, não da forma que eu gostava, ok? Não sou obrigado a gostar, eles também não são obrigados a fazer do jeito que eu queria, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, tá tudo bem, uma relação profissional normal. Só que no primeiro momento que houve um entrave com um cliente, com uma cliente que não gostou do que eu falei, porque era um diagnóstico um pouco mais complicado, que ia requerer uma série de outras coisas, a cliente reclamou. E aí o colega agiu de forma antiética. Mandou a cliente para um outro profissional, para um outro colega que sabidamente não gosta de mim, para ouvir uma segunda, deu um banzé no negócio. E aí foi difícil explicar, mas qual é a minha mensagem disso? De novo, eu só fui entender isso agora, depois de estudar inteligência emocional. Eu estou falando de coisa de 8, 10 anos atrás, é bastante tempo. Não adianta buscar parcerias com quem tem propósito diferente do seu. Propósito é uma questão que está relacionada ao seu modelo de mundo, à sua história, ao que você passou. Você tem que olhar para trás. É como se você estivesse peneirando ouro no rio do seu passado. Vou repetir. Buscar seu propósito é peneirar ouro no rio do seu passado. Olhar para toda a sua história, desde a sua tenra infância, passando pela adolescência, juventude, até vida adulta, e entender o que você passou e o que te marcou emocionalmente, tanto para o bem quanto para o mal. Filtrar algumas dessas histórias para você entender qual é o seu propósito. Por quê?
Quando você sabe essencialmente qual é o seu propósito, aquilo para que você acorda todos os dias, aquilo para o que você dá sua vida todos os dias, você comunica isso de uma forma muito mais fácil. Isso exala pelos seus poros. As pessoas que convivem com você, só de olhar para você, de conversar com você, já percebem o seu propósito. E daí você passa a atender os clientes que acreditam na mesma coisa que você. Você passa a estabelecer networking, parcerias com pessoas profissionais que acreditam nas mesmas coisas que você. Porque se você tentar abraçar o mundo e atender todos os clientes, se você tentar abraçar o mundo em termos de networking e tentar fazer parceria com todo mundo, inclusive com quem tem propósito diferente de você, é pedir para dar merda. Em algum momento vai dar merda. As pessoas acreditam em coisas muito distintas. Não tem como dar certo uma relação profissional desta forma. Então, eu nem responsabilizo o colega pelo fato que aconteceu, porque o propósito dele é muito diferente do meu. Tava na cara que a hora que desse um entrave, e é comum na nossa rotina de clínica a gente ter um entrave, ele ia sair pela culatra e ia defender o dele. E na cabeça dele, ele tá certo, na cabeça dele é isso que ele tinha que fazer. Na minha tá muito diferente. Então, de novo, busca pelo propósito é essencial para você poder comunicar isso para o seu cliente e atrair para você as pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você. Pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente e etc. Porque daí as relações ficam mais duradouras, daí as relações ficam mais fortes, você ganha inclusive mais dinheiro. Meus queridos amigos, esses são os 4 casos clínicos que eu tinha para partilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido, que tenham gostado. Eu trouxe do fundo do meu coração, inclusive com questões bastante pessoais, mas para que vocês possam aprender.